Kolwali luosi ovila mo kuchifuka chetu cho Afrika ovila muvo ukuvela po ofeka yetu yongola uchivanja cho wambu mepa o kala akanjevele vyosi tukusinjili ovila movyo pia kuwa ilo ulala ati o wambu ochakati cho tembo chapa tukasivo loku pandula momo kuti epatali yetu likasi loku kula chapa livana lilo tuapitale vita vikwana kwa vosi na sole oku tukwama etali tukwete esila lyo ndaka ikwete ko esilivilo linene tukwete ekula letu kupange una watiama ko kusanda ondaka kwa vingungu yo Radio Nacional yongola muno vo uamo. Só foi cheirinho. Bem-vindos ao canal Angolinhas do Tempo. Hoje temos um convidado especial. É o nosso pai, nosso mestre, nosso professor Benjamin Kaunda. As nossas saudações. Bem-vindo. Vou chegar a casa. Obrigado. Como é que se sente ao estar aqui? Bem, sinto-me regozijado, primeiramente, porque desde o momento que chegamos ao convite, foi, na verdade, um espanto. Certo. Porque nunca tínhamos pensado que, se calhar, este canal, Linhas do Tempo, Certo. o Wambo e cá no nosso município, poderia um dia pensar em nos formular um convite. E recebemos, ficamos um tanto tal como dissemos no princípio, regozijados e nos sentimos honrados também. É só bom olhar atento naquilo que tem a ver com o tema que este canal pensou em abordar, tendo em conta a importância que o mesmo tem na nossa sociedade. O nosso tema é a importância do Ubuntu na identidade cultural angolana. Esse livro lipi elimili Ubuntu likwete kwechichi kasipo convitua muno fikayetu yongola. Por favor, uma breve apresentação. Quem é Benjamin Kaunda? Bem, Benjamin Kaunda é filho desta terra, nasceu ali próximo, ali nas imediações do bairro de Mangumbala, uma infância nos bairros de Calilong, CRC, já andamos um pouco também no município sede, mas tudo por motivos claramente que podemos aqui mencionar. Após a partida prematura da nossa mãe, sabe-se que normalmente quando isso acontece na infância, normalmente enquanto pequenos, é ir onde aquela pessoa que vive conosco nos dirigir. Daí a razão deste périplo todo. Mangumbala, Calilong, CRC. Ainda antes do CRC vivemos no São Paulo, naquela altura chamava-se bairro dos membros afetos à Igreja Fé Apostólica, depois é que partimos por Calilong, o CRC, e atualmente estamos a residir no bairro Codumé. Como eu disse na abertura, Benjamin Kaunda é jornalista da Rádio Nacional de Angola, né? Qual é o nome que se dá? Qual é o nome? Ngolayetu. Justamente. Ngolayetu é também docente e pesquisador. Eu vou começar por esta. Qual é a importância que a língua nacional do mundo tem no resgate dos valores morais, éticos e cívicos? Pois bem, a língua nacional, o Ubuntu, tem grande importância naquilo que tem a ver com o resgate dos valores morais, cívicos e éticos, porque reflete-se aquilo que tem a ver com a valorização da nossa identidade cultural. Normalmente todo um povo, toda uma tribo sobrevive de uma determinada língua.
só para dar um exemplo concreto, os nossos irmãos, por exemplo, de Onganguela, os Quimbundos, Guanhama, Otivokwe, mesmo até os nossos irmãos da vizinha República Democrática do Congo, onde eles estão, é notório que eles valorizam aquilo que tem a ver com a língua nacional, a língua deles, a língua materna. E lamentavelmente isto não acontece conosco, o Umbundo, né? Nós somos um pouco mais receosos, nós temos ainda aquela consciência de pensar que se tivermos que nos abrir, que falamos a língua Umbundo, se calhar não também como se diz, talvez no sentido assim mais eficiente, de forma taxativa, mas só o facto de nós comunicarmos em Umbundo, em qualquer lugar onde estivermos, a sociedade vai nos perceber já, vai nos indicar, vai nos subestimar, seremos desprezados. Até porque historicamente diz-se que para se mudar um determinado povo, um dos critérios principais é a língua. Exatamente. Ok? É a língua. Okay. Mas para nós, tal como eu dizia em Umbundo, ainda carregamos o receio. Eu, se estiver a falar Umbundo, tenho que olhar de um lado ao outro a ver se quem está me vendo. E o que essa pessoa vai pensar de mim? Sobre isso, professor, permita-me que eu pergunte assim. Tem uma contextualização histórica do surgimento do povo Umbundo? Sim, de facto, o surgimento contextual do povo da língua Umbundo para já é banto. Somos todos de origem banto, a semelhança de outras línguas africanas. Só que com maior influência para nós aqui nas províncias do Huambo, Bié, Benguela, o Kwanza Sul uma parte, por exemplo, a própria Huila também, o Kwanza Cubango, encontramos uma porção populacional que fala Umbundo. E o nosso telespectador pode aqui crer que o Umbundo é a língua nacional mais falada a nível do país. Eu por exemplo, não cortando a palavra, acompanho, por exemplo, algumas edições, principalmente da televisão pública de Angola, alguns termos que, por exemplo, o Chokwe usa, o Benguela, o Quimbundo, é mesmo o Oxiwambo, é mesmo Umbundo. É mesmo Umbundo. Estamos a falar que o Umbundo é um mosaico. É um mosaico cultural da nossa língua, das línguas nacionais. Porque, por exemplo, se formos na vizinha República da Namíbia, encontramos uma porção populacional que fala Umbundo, em função das situações vividas no passado. Estamos a nos referir ao conflito armado. Aqueles que migraram, saíram do país para fora, não quiseram enterrar aquilo que tem a ver com a sua identidade cultural. Estão lá, uma questão de preservar aquilo que é a nossa língua, a própria origem. A própria origem. Você vai para a Namíbia, por exemplo, no Rondo, e encontra pessoas falando fluentemente a língua Umbundo. E aquilo é maravilhoso. Só para destacar aqui também, enquanto fazedor de rádio, de opinião pública, muitas das vezes, nós quando estivermos a fazer um programa de entretenimento, às vezes criamos, agora por influência das TIC, né, das redes sociais, nós fizemos o live, temos retorno até de pessoas que estão na Holanda, pessoas que estão no Canadá, que são angolanos de origem, e eles acompanhando aqueles programas, isso nos dá saudade de que, apesar da distância, mas nos sentimos que estamos em casa. O professor falou agora do receio que nós carregamos quanto à valorização da nossa própria língua materna, neste caso o Umbundo. Eu vou tentar associar essa questão ao estrangeirismo, ou seja, nós hoje procuramos transportar os outros idiomas daquilo que é dentro do nosso mosaico de vivência e deixamos de parte aquilo que é o foco. Por exemplo, eu falo da escola, falo da família, porque hoje, por exemplo, tirando os magistérios e as missões, que de alguma forma ainda incutem na mente dos estudantes a importância das línguas nacionais, praticamente não temos mais outras escolas que fazem isso. Então, a discussão agora colocou o Umbundo mantém-se vivo no Huambo, em Angola, no Huambo, na Cala, nas escolas, nas famílias? O Umbundo mantém-se vivo no Huambo,
mantém-se vivo na cala e para as escolas também, apesar das dificuldades que nós enquanto professores encontramos, porque nós recebemos alunos não só do Ambo, não só da Cala, não só de Benguela, que também falam Umbundo, até porque mesmo das províncias que fizemos menção anteriormente, cada província tem uma variante. A língua nacional tem dessa coisa, sobretudo o Umbundo, a variante de Benguela, a variante da Huila, a variante do Kwanza Sul, a variante do Bié, depois do próprio Ambo. Só para ter uma ideia, quem fala Umbundo da Kaala, por exemplo, do Bailundo, e quem fala Umbundo do Chinjenji, que já está próximo de Benguela, já encontramos uma variante, uma diferença. Daí é que ela mantém-se viva, isto é que mais importa, né? E agradecemos por isso na vertente acadêmica. Agora, nas famílias é um caos. Porque eu que estou aqui a falar, por exemplo, se fores para a minha casa, dificilmente vais encontrar, por exemplo, os filhos a falar Umbundo. Se calhar eles carregam aquele preconceito. Vou falar Umbundo, aos amigos vão dizer que o fulano fala Umbundo, é retrógrado. Porque então, quer dizer, nas famílias está-se a esquecer. Daí a razão de que, por exemplo, para nós nas escolas, você ao transmitir um determinado conteúdo em Umbundo, aquele aluno que, por exemplo, achar que percebeu mais ou menos do conteúdo, prima em dar um contributo. Certo. Sim, eu já ouvi, até porque isso assim. E os próprios colegas na sala de aula vão subestimando o colega e ele automaticamente perde aquela força. Mesmo as próximas que o professor apareça, mesmo que procure entender, procure no coletivo dos alunos, quem já ouviu falar isso, ele sente-se tímido, eu não posso falar porque se daqui eu falar, se vão dizer, esse é aquele que cresceu assim. Até porque se nós olharmos para a Revolução Angolana, ouvindo Bessa Teixeira, Justino Andanga, quem mais? O general Vini, Edna Matéia e tudo mais, dentro da própria Revolução, tem uma significância muito grande que utilizou-se para motivar, né, a população colonial e pós-colonial a enfrentar as dificuldades. A pergunta é, o que é que falta então para carregarmos as nossas escolas com a verdadeira identidade cultural, principalmente da língua nacional? Ali diria que a responsabilidade não deve ser somente das escolas. Isso é como tudo na educação. Nós vamos às escolas em busca do saber e uma parte da educação, o resto deve vir de casa. Os pais encarregados da educação não devem ter o receio de falar as línguas nacionais com os nossos filhos, sobretudo o Umbundo. Pelo menos o filho tem que saber como é Tinhém, onde o Coiove, Piwa Chitiwila, Piwa Kurila, e Seiove do Goiás, Ina. Quer dizer, é a base, isso aqui os filhos têm que saber. Se o filho já tem noção disso, certamente ele ao ir à academia, o que é que vai fazer? É como se já tivesse a base. Porque nós nos preocupamos, por exemplo, em pegar os nossos filhos que devem aprender a língua estrangeira. O inglês, o francês. Porque dizem que não, no século XXI, quem não falar uma língua estrangeira, no caso concreto inglês, esse está ultrapassado. É como se não tivesse informática. Mas agora a questão que se coloca é, vamos nos preocupar em saber a língua estrangeira. E a nossa? E se continuarmos com esse receio, como é que será o amanhã? Será que haverá continuidade da preservação desta língua ou não? Se nós não conseguimos, quer dizer, eu e a esposa não conseguimos falar Umbundo ao lado dos filhos. Só português. E atenção, há aqui um senão.
é o próprio português, Não falamos, que né? também não falamos, Nem no tal mundo nem no chegamos. mundo chegamos. Então, que depois nos colocamos naquilo que dizem Otimukundila, Wenda como até o Undila, Wenda Kundila, até o Muco. Quer dizer, não temos assim um destino, um posicionamento fixo. Certo. Daí que precisamos ter a responsabilidade. Os pais, Certo. os encarregados de educação devem ser os príncipes. Porque, só para abrir aqui um parênteses, eu já sofri bullying. Eu já sofri. Quer dizer, sempre que falasse em bullying, porque não, cresceu com a avó, como é que Quantos não anos fala? começou a falar no mundo? Bem, Ou há quanto tempo está mergulhado nesta área? é uma curiosidade que eu vou despertar aos nossos espectadores, que eu começo a falar um mundo aos meus 6, 7 anos de idade. Por quê? E por quê? Porque eu cresci com a avó. A minha avó, já em feliz memória, católica, ela desde sempre mentalizou uma coisa que a sociedade desde sempre falou, fala e vai continuar a falar e a pensar. Em que quem não cresce ao lado dos pais é atrasado. Quem não cresce ao lado dos pais Eu não quero crer nisso. é analfabeto. Quem não cresce ao lado dos pais não tem educação. E normalmente a nossa sociedade tem muito disso. Então o que a minha avó fazia? Elisa Chimbá, que Deus a tenha. O que a minha avó fazia? Eu logo, primeira, segunda classe. Minha iniciação, primeira, segunda classe. Até a terceira eu fiz na escola número 4, naquela altura, no Calilonga, bairro Calilonga. Sempre que eu voltasse da escola, e como estudei no período matinal, nesta altura, a avó também já estava de volta à casa vinda da lavra. Então ela pedia-me, o que escreveram hoje? Escrevemos isso. Leia, fiz o letrado, né, com aquelas dificuldades. Em português, nesse Em caso. português. Mas ela pegava-me, aqui tem um livro, leia. Minha avó tinha livros, tinha alguns livros. Leia esse livro. Mas isso aqui não está escrito em português. Não, leia só, isto é um bolo. Se você conseguir identificar o B em português, certamente vais conseguir identificar o T ou em um bolo. Então a minha avó foi me esforçando. E é um esforço de primeira gratidão. E de agradecer. Se é de agradecer. Então, o que fazia? Eu lia os livros da minha avó, tinha ali a Assembleia, tinha ali outros livros católicos, tinha ali catequese, tudo em um bolo. E a sua ideia? Aí por aí. Então eu fui aprendendo isso com a minha avó. Fui lendo, assim soletrando no bolo, as tantas aprendo. Depois de aprender, vi que tive mais habilidades em ler o mundo que o próprio português. Essa é a dificuldade que eu tive na infância. Nem imagina. Quer dizer, aprendi a ler com facilidade o mundo por causa da minha avó e o português ainda tinha dificuldades. E isso ajudou-me. E na medida que fui crescendo, a igreja também foi influenciando. Depois, tanto que já para cá fui fazendo parte de uma organização não governamental, parti para o ativismo na vertente social, só para fazer entender o público. Sim, ativismo na vertente social, educação social. Então lá também, tendo em conta as habilidades que eu já carregava de umbundo, partindo da minha avó, a igreja, o meio, este acúmulo todo fez com que me focasse mais em Ubuntu também, enquanto ativista, por conta das atividades que nós tínhamos, fomos fazendo nas comunidades, porque a interação era mais fácil que a língua Ubuntu. Então eu depois vi, então vou me apegar, eu vou abraçar, para daqui, haja chuva, haja sol, eu vou me apegar na língua materna que é o Ubuntu.
isto foi me incutindo mais responsabilidade, mais preocupações, mais investigação também, até que quando achei que tinha que deixar a ONG, né, por uma oportunidade de um outro emprego, no caso, por uma oportunidade de um outro emprego, e lá, graças a Deus, quando fui, a primeira vez pedir, eu disse que queria português, não era para mim, não, deixa o contato e a qualquer altura nós vamos ligar para si. Deixei o contato e vi que a ligação nunca mais veio. A dada altura, deparei-me com uma outra pessoa que também fazia jornalismo em Umbundo, invocando aqui algumas, quer dizer, eu tinha que sugerir algumas ideias. Eu vi que no seu programa está a falta de um espaço assim, de uma rubrica assim, mas é um mundo. Venha! Mesmo sabendo que era de forma empírica. Eu tinha que ir. Depois o que é que mas será que seria a pessoa ideal para corresponder com as expectativas daquilo que tem a ver? E aqui uma abordagem devia ser no desporto. E eu no desporto. E aí onde eu conheci o Benjamin Cão? Exatamente. Eu confesso que no desporto, tirando os artistas da bola e a própria bola lá ao campo, eu nem conseguiria discernir a posição de cada atleta lá no campo. Não conseguia. Mas eu tinha que pedir ao senhor, por favor, eu vou abordar questões relacionadas ao desporto, não sei o quê. Eu vim em casa. Com termos técnicos. Mas eu não entendo. Farei o quê? Pronto. Abriu-se a oportunidade. Nos receberam. Naquela altura eu mais um amigo. E lá, quer dizer, éramos obrigados a estarmos atentos naquilo que tem a ver com notícias desportivas, que para amanhã irmos informar o público ouvir. Então, o professor, como professor acadêmico e ativista, está querendo dizer que a educação e a cultura influenciaram significativamente na moldagem da persona que o professor hoje é. Hoje sou o que sou é graças àquilo que tem a ver com a preocupação, com o gosto, com a vontade daquilo que eu tomei a decisão, eu tenho que abraçar, tem que ser assim. E a sociedade ou me aceita ou me aceita. Não, a sociedade ou me aceita ou não. A sociedade ou me aceita ou me aceita. Porque eu vou me apegar ao mundo. Imagina que aquilo veio me dar N benefícios. N benefícios. E o mundo traduz-se ou interpreta-se? São duas coisas. Umbundo há termos que traduzem-se, mas há outros que é preciso interpretação. Por quê? Uma tradução ao pé da letra em Umbundo, algumas vezes não é possível. É onde eu queria chegar, sobre os adágios. Exatamente. Antigamente, por exemplo, os nossos avós, permitam a expressão, mantinham os onjangos, mantinham as reuniões familiares, sociais, com adágios. Cito aqui alguns. Jalingando Buritepa, Quavalandombe. O Curisanga Vómbia. Isso. Sim. Que significado os adágios, por exemplo, trazem? Quer dizer, nós nos separamos agora. Né? Estamos a nos separar agora, estamos nesta sala, neste estúdio, nos separamos agora, mas às tantas voltamos a nos encontrar. Quer dizer, é uma separação que depois é muito breve, porque a dada altura a gente volta a nos encontrar, voltamos a nos reencontrar no caso. Por isso é que também os mais velhos defendem que os provérbios em mundo não devem ser traduzidos, porque logo após a tradução eles perdem a essência. Eu não queria chegar. Eu recentemente ouvi um provérbio que diz que Chimbanda caçaculata, não sei se é assim. Sim. Né? Quer dizer, se nós irmos numa tradução ao pé da letra, vai se refletir em insulto. Em insulto. Por isso que é um mundo que existe a forma interpretativa. Por exemplo, imagine só quando o próprio colonialista português chegou em Angola. Como é que ele foi dando os atributos de certos objetos, de certos produtos? Pronto. Ele, por exemplo,
ele naquela altura não encontrou a arca em posse dos nossos ancestrais. Certo. E ele chegou e perguntou: como é que vocês tratam disso? E atenção que os nossos ancestrais já foram inteligentes também. Eles procuravam saber qual é o objetivo final disso aqui. Certo. Levei. O que é que vocês tratariam isso aqui? Como não tinha, eles procuravam saber. Quer dizer, era pergunta ou pergunta. Sim. Eles procuravam saber para que é feito isso. Serve para quê? E o português, o colonial, ao dar a resposta, ao esclarecimento, eles diziam: não, isso aqui serve para refrescar, para esfriar, né? Um determinado refrigerante, um determinado produto, enfim. Mas eles depois, põe o chocho, põe o chitalale. Ok. Momo chiringanye, chitalarissa. Uau. O chitalale momo, Chitalarissa. chitalarissa. Está que nem um relógio. Está que nem o relógio. O relógio, por exemplo, como é que vocês chamam o relógio? Qual é o atributo para vocês? E eles dizem: é para que serve? Não, é para ver o tempo. O chitalacumbi. Eles já foram inteligentes. Eles viram, o colono trouxe as colheres, trouxe os garfos, que eles como não tinham, ele pegou no garfo. Isso vocês chamam de quê? Isso é quê? Não, é o garfo. Qual é a missão dele? Ele e a colher têm quase que a mesma função. É tipo aí um guto, e eu te tomo. Porque em função Dos dentes. Quer dizer, daí está a resposta, que o Umbundo nem tudo se traduz. Algumas coisas devem ser interpretadas. Daí a razão de que, por exemplo, assistimos a alguns cultos de certas igrejas, né? Sobretudo os nossos irmãos adventistas, não só agora, né? Muitas outras igrejas primam em traduções. Você vai encontrar uma tradução ali diferente, tradução de lá diferente, mas se calhar a abordagem é a mesma. E é onde eu queria chegar, né? Estamos quase a terminar com a nossa entrevista. A questão da escrita. Em que pé estamos? Bem, a escrita, a questão que se levanta... Por que levantei isso? Eu não sei se estiver errado, o professor vai me corrigir. Há quem chama de escrita católica e evangélica, se não estiver enganado. O concílio, quando é que vamos chegar a um concílio? Bem, a princípio precisamos saber que o Umbundo não tem uma grafia autônoma. Ok. O Umbundo não tem grafia autônoma. Por quê? Porque os primeiros livros que vinham escritos em Umbundo, que tem a ver a literatura Umbundo, foram católicos. Após o surgimento dos protestantes, esses acharam bem que também tinham que ter a sua literatura. E mais para cá surge o Instituto Nacional de Línguas, quer dizer, a querer regular para o português, para o Umbundo católico e o Umbundo evangélico. Mas aqui, do ponto de vista acadêmico, para melhor percepção, né? Porque agora as instituições escolares estão a usar o Umbundo evangélico, mas entre aspas. Por quê? Porque o Instituto Nacional de Línguas rege aquilo que tem a ver com as regras, né? Ele faz um acompanhamento sistemático daquilo que tem a ver com a evolução linguística. Ele vê, por exemplo, que as vogais não podem estar seguidas. Por exemplo, eu a escrever qual é a expressão que talvez a frase aqui que tem, por exemplo, ieto. Ieto eu não posso escrever. I, E. Porque tem a vogal I e a vogal E. O Instituto Nacional de Línguas aí aparece dizendo o que tem que haver. Tem que ser o Y como semivogal, e o E. Isso é que estará certo, correto. Por exemplo, Chimue.
Certo. Não pode aparecer não pode aparecer a vogal U e E. Certo. Que é, por exemplo, o... A fica C-I-M-W-E. Ok. Que, por exemplo, a literatura, no caso evangélica, não prima por este rigor. Logo, não tem uma grafia autônoma, uma definida. Quer dizer, quer seja uma como a outra, as duas valem, têm sido usadas. E eu, por exemplo, tenho estado a sublinhar que a católica chega a ser mais prática, pragmática. Por quê? Porque em termos de, quer seja de escrita, como leitura, não dá muita volta. Quenje, Isso, por exemplo, K-W-E-N-D, depois o J. Mesmo que eu venha hoje da Inglaterra, mesmo que eu venha hoje dos Estados Unidos, tão logo eu me deparo com uma frase desta, eu saberei, Quenje. Por mais que haja uma inclinação naquilo que tem a ver com a tonalidade, a dicção, mas sempre está escrito Quenje. Quer dizer, agora, o significado certamente me será informado. Agora, das duas vamos terminar com estas. A questão da escrita dentro do nosso mosaico identitário. Os nossos bilhetes praticamente foram adulterados significativamente quanto aos nomes originários. Em que pé estamos, professor? Por exemplo, eu uma vez acompanhei, acho que não foi uma entrevista, o professor esteve a conversar com alguém sobre o nome mesmo Kahunda. Na escrita seria K-A-U-N-D-A. Ok. Então, em que pé estamos quanto a esta igualdade de escrita a nível de Angola? Porque Sachitwe, por exemplo, hoje escrevemos com T-C-H. Então, em que haverá um princípio de conciliação a nível nacional para haver preservado esse princípio? Muito recentemente, ainda no final do mês de janeiro, realizou-se a conferência regional para o levantamento da lista onomástica, em que o Uambo é que acolheu esta conferência e eu pessoalmente fiz parte por intermédio representando a instituição, a escola, no caso do magistério primário, ao convite da administração municipal da Cara, onde os assuntos lá abordados certamente vão ajudar de que maneira. Porque até o momento discute-se muito. A princípio é que precisamos saber que os nomes têm significado. Assim mesmo. Cada nome tem um significado. Por isso que às vezes eu, se quiser atribuir, por exemplo, o nome do o meu Bonifácio, o segundo Cachombe. Por exemplo, e aqui está Cachombe, já está adulterado. Por exemplo, e por quê? E há quem defende que Cachombe, assim conforme está portuguesado, já não devia ter começado com capa. Então tem que ser C, porque está adulterado. O que é que nós fomos discutindo? Cada nome tem um significado. Por exemplo, Kaunda. Certo. Alguns dizem Kaunda. Antes da vogal U põe o H. E que não é. Por quê? Kaunda. Existe uma formiga, uma espécie de formiga que são organizados. Eles, quando estiverem a caminhar, todos eles perfilados. Quer dizer, você vê os feromônios de cada formiga orienta a outra. Quer dizer, você vê diferentes. Isso é para nós um mundo. Para nós ouvimos, porque encontramos também Kaunda no Kunene. Se calhar deve ter um outro significado. E encontramos Kaunda, por exemplo, na Zâmbia. O então presidente Kenneth Kaunda. Certo. Também naquela cultura deve ter um outro significado. Agora, nós defendemos isso porque eu não posso, por exemplo, atribuir ao meu filho o nome de Cachombe sem saber qual é o significado. Antes eu tenho que entrar em contato consigo. Ilustra Cachombe, por favor. Por que Cachombe? Porque às vezes eu não tenho necessidade de colocar esse nome ao meu filho. Então, a própria lista onomástica vai ajudar a
as conservatórias, até porque o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos foram os promotores da realização deste périplo de levantamento, para pesquisa, ouvir opiniões, sugestões, porque muitas das vezes nós vamos às conservatórias. Pode-se dar o caso que quando os pais do ilustre Cachombe foram para a conservatória, eles disseram mesmo Cachombe, mas quem está lá a fazer o registro na Cachombe. Eu quando fui fazer, por exemplo, o registro dos meus primeiros filhos, de uma só vez os registrei, os dois de uma só vez. O conservador meteu o ainda consegue. Ainda no meio meteu o H, quer dizer, que se traduz Chaunda. Chaunda. Certo. E alguns nomes depois, apesar da rejeição que os nossos progenitores vão sofrendo, discriminação, aquele bullying, e por que esse nome? Chising. Mas Chising porque deve ter um nome. Chinauaringa, Chilombo. Chilombo por quê? Porque nasceu às vezes no acampamento. Ngueve. Por que Ngueve? Para além se calhar de terem nascido gêmeos, né? Tem outros significados. Agora, principalmente o caçova. A caçova. Sim. Eu tive dificuldade de nomear a minha filha Caçova, porque a minha mãe chamava-se Adelina Caçova. Adelina Caçova por quê? Porque dentre tantos os rapazes, ela foi a única menina. Agora, já para minha filha não foi isso. Eu fui alternando. Menina, menino, menina, menino. Mas mesmo assim, Caçova, quer dizer, não faz sentido. Daí a razão de que a preservação da identidade cultural, ali com maior realce aos nomes, devemos estar atentos. E eu acredito que com este levantamento que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos fez, aqueles nomes que já estão errados vão continuar errados. Sim, isso aqui a sociedade precisa saber. Aqueles vão continuar mesmo errados. Atenção. E porque os procedimentos para pedido de alteração são tantos em que a burocracia é aquela e pode não nos dar tempo suficiente para o efeito. Mas já os próximos, acredito que haverá muita observância, haverá mais cuidado, haverá rigor. Quer dizer, os conservadores terão um dossiê de consulta. Quer dizer, antes de fazer o registro, passamos por uma base de dados. Tá bom. Esse nome, porque também tem lá o significado histórico. O que significa historicamente esse nome? Qual é a expressão que isso dá? Qual é a aplicação? Quer dizer, faz ou não sentido de aplicar? Nós às vezes clamamos, por exemplo, por conta daqueles nomes que muitas das vezes parecem ser insultos, enfim, né? Mas há aqui uma analogia que todos nós podíamos fazer. Quem descobriu a foz do Rio Zaire para a entrada do nosso país? É o Diogo Cão. Mas, quer dizer, os próprios portugueses... É Diogo Cão. Nós lá podemos encontrar alguém, por exemplo, com o nome de não sei quem, Coelho, Fernando Pessoa, tantos outros nomes, quer dizer, mas nós aqui agora temos que interpretar, porque não, é aquilo que eu disse, temos que procurar saber o porquê do atributo deste nome. Professor Kaunda, eu não gostava mesmo de terminarmos sem levantarmos algumas questões que os nossos internautas levantaram, algumas questões. A primeira é, como é que se diz Facebook e YouTube? Facebook está alinhado às redes sociais. Logo, quando vamos a falar do Facebook, estamos a falar do Instagram, estamos a falar do WhatsApp, YouTube, estamos a falar do LinkedIn, que hoje também muito se usa, e tantas outras plataformas digitais. Quer dizer, eles todos caem num único pacote. Ouvi quatro violão. Quer dizer, essa aqui é uma, quer dizer, é uma resposta interpretativa, não uma tradução literária. Quer dizer, ouvi quatro violão, por intermédio da cientificidade, né? Por intermédio da própria tecnologia, das próprias redes sociais. Vou ouvir quatro violão, né? Aprende-se. Um outro detalhe, acompanhei, essa aqui já é minha,
há alguns meses, uma entrevista que o Tenásio, permita-me citar o nome, Ramires Matias fez com Sambutot. Como é que se diz pendrive? Pendrive é uma questão que muito se coloca. Pendrive, disquete, enfim. Pendrive, por exemplo, naquilo que tem a ver com a sua função, a utilidade. Quer dizer, o chiquete, choco soleca. O chiquete, choco soleca, vimwe ovichapa. Porque é mesmo dispositivo de armazenamento. É como se estivéssemos a falar do computador que está bem ao nosso lado. É o que? O computador. Estamos a dizer que o chip tem da NIP, quer dizer, estás a ver? Isso tudo foi surgindo em função daquilo que os nossos ancestrais foram tendo contato com esses objetos, com esses instrumentos. Em função da utilidade. Porque também, por exemplo, se tivermos que falar se fazermos menção do telefone, né? O telefone. Os mais velhos não usavam. Eles tinham outros meios de comunicação. Agora, quando aparece o telefone, por exemplo, o fixo, eles olham, este ticassem do que o cambel, o caminho. Eles disseram, não, este o cambel, tá sabendo? O cambel, cocole, cocupopela. Esta é a razão de que o mundo, apesar das respostas que vamos dando de forma interpretativa de alguns instrumentos ou objetos, temos sempre que enfatizar. Com o passar dos anos pode haver alteração? Bem, vai depender, porque a própria ciência também tem estado a influenciar significativamente. Porque hoje por hoje, quando nós somos questionados em detrimento de um objeto ou um instrumento, que se calhar nunca tínhamos contato com o mesmo, o recurso que fizemos é o sinônimo. Certo. Para quê? Por quê? Onde? Estás a ver? Quer dizer, em função daquilo, daí que vamos perguntar, por exemplo, os microfones ali bem perto de nós. Estás a ver? Vão perguntar ao ilustre Cachombe, pode dar um atributo, eu também um outro. Futuramente vai aparecer alguém também, em função do, porque o sinônimo nunca é um. Certo. O sinônimo nunca é um. Então cada um dos tantos existentes, dentro da sinonimia. Exatamente. Vai procurar encontrar aquele que ele acha que é o mais simples, é o mais ideal. E ele, cultivando aquilo, certamente a sociedade vai se apegar, que afinal de contas é este. Logo não vai deixar de banalizar, de desprezar aquilo que desde sempre foi. Tristemente. Por favor, professor Kaunda, agora vamos nos despir da docência. Como jornalista, por favor, tu pensa como um caminho para cantar que ele me um por dia. Muniacho, ouvilamo Jangosiwa, para você vai esconder lá como uma eleitor e valarilo. Vou te para mais Tindeti, Tchelalepo e tudo a Tambula. Vonon e Indeti City, Yulala, Wabina Vipakasa, Vioquenda, Otembo, Munovo Wambu. Lesi na lionda kwa watu nene yetari kupakasa kwa china chikasi silvilo lieli milie tuliumbundu tutu yongolo kwa cha Europandu cha tete kaleko watu hii lo kusapuli okuti opo ukwateli opo tongeki okukavonga olomulisi bya kamukwano okulimbala mbala kwa china chikasi kesilvilo lietu kesilvilo lieli milie tuliumbundu mamwechi ndeti chikakwatisa okutongomala kwa china chikasi elimili yetu esina ovitua vyetu loviholo momo elimili mbundu halipitiswa ngo ko vitumbano vya lilongiso chitaka kuti lipitiswa abo lumitakati wo visungo alimba chitaka kuti lipitiswa abo lolo matalo vyo kuyola yolapo chitaka kuti lipitiswa abo lovinga vya kahanda ngalala lumitakati we vitusanga mondechi kolomeke vya sulako ukwalo njimbalwa shi pobre wala ndisa ochinga cha siti asonela vo wingi lazima da humanidade okutila mo tusanga mo olo njimbalwa veli milimbundu muriacho tutu kasi okusapuila la kupinga kwa vosi okuti echie silivilo keli milimbundu como okuti nda echiwa chilingi ivaluki okuti haukanyelela la limwe teke apaposi neulonga bakulimbuki okuti ava bakolimili umbundu
va kwa Angola ovisungo vyene okuwendinda kuti hawa vyambateli chiwakabisangeli vyukwa kwenda ndanga Vitor Bio Bersa Teixeira lava kwavo vosi ukamona okuti volimbukia kuti abandeti vakoli bilimbundo muriacho etutukasi imwe vana njanja kupitulula Europandu vyetu lokusinjila chosi chiwako kwene kuti yopo mwene ukwateli yopo tupuo kuti lovitangi vyaliyekala kiruye vyechocho kakulila chimwe chilingiwa kuti kachikwete vitano chosi techikwete itangi techikwete akatanga sanga okuvotoka sanga momo ndakukupuka vosi makuti kiruye vyokwenda ocho mocho mulihacho ovyo lopandu vyetu tukasilo kwecha kiraleko eli okuti lokusha ungusike yokuti otembo yosi utusukili tukala livelo vya yuluka lokwecha ikumbulu na utupanginya kupanginyi onyenjera mukwana tutapandula ndo mtochipo pya kuti tukakala livelo alonjemeleli ochoyapa twasula kulo lukulu wetu una ukasingabnati ya sapulo ko vingungu vyo Radio Nacional vyo Angola muno Boambu upwetu Benjamin Kaunda. A voz, nosso muito obrigado. Subscrevam-se no nosso canal, o Ambolinhas do Tempo, YouTube, Facebook canal o Ambolinhas do Tempo, Instagram, o Ambolinhas do Tempo, ou através das contas oficiais do Facebook dos CEOs Elson João Marques, David Captango, eu, Bonifácio Cachombe Janeiro, através dos patrocinadores diretos do nosso canal, a farmácia Captango, Marques Saúde Integral, temos também a Ghetto Studio e a gráfica Emanuel, temos também a Cris Mídia Digital. Queremos agradecer aos nossos parceiros e o Grêmio Futebol Clube pela parceria tão grandiosa que tem dado a nós. Da nossa parte é tudo. Professor, obrigado pela presença. Mais uma vez nós aqui agradecemos. Estamos juntos até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Viva.